Olá, sejam bem-vindos para essa primeira edição do podcast da UVESC. Eu me chamo Aline, estarei à frente deste podcast e é uma nova experiência aqui para as câmaras de vereadores, para que os vereadores sejam ainda melhor atendidos pela UVESC e também para que as informações que tenhamos aqui possam ser disseminadas, para que mais pessoas tenham acesso. Este primeiro episódio, nós vamos conversar com o Dr. Vinícius Neres, ele que é assessor jurídico da UVESC, ele também é mestre em Direito Constitucional e vai nos contar um pouquinho sobre como é que acontece de fato a assessoria jurídica nas câmaras e também na UVESC. E para representar os vereadores, tenho aqui o vereador Cassiano, ele é vereador lá em Palmitos, e ele é atual presidente da ACAMOSC, que representa 34 câmaras de vereadores lá do Oeste Catarinense, e também é o atual vice-presidente da UVESC. Bom dia para vocês, que bom ter essa companhia deliciosa aí, abrindo os podcasts da UVESC. Bom dia Aline, bom dia Vinícius, é uma grande satisfação conversar com todos os telespectadores nesse primeiro podcast da UVESC, né, um trabalho maravilhoso que vem sendo desenvolvido e é uma grande satisfação estar aqui com você. Obrigada. É importante ressaltar também que este movimento de podcast é um trabalho em parceria com o SEBRAE. O SEBRAE que está auxiliando e cada vez mais próximo dos vereadores, da sociedade em geral, porque há muito que é ofertado e às vezes não se sabe tudo que o SEBRAE tem de possibilidade. Inclusive, eles vão estar conosco amanhã, num podcast especial, para que possamos contar para todos. Então, fiquem atentos aos próximos episódios, que inclusive vai ter um especial com o SEBRAE. Se você é vereador, fica atento a tudo que o SEBRAE tem de possibilidade de te ajudar a ajudar as pessoas aí do teu município. Iniciando, então, eu quero perguntar para o Dr. Vinícius quais são as ações que a UVESC tem feito em relação ao departamento jurídico, de que maneira que vocês auxiliam as câmaras de vereadores este momento tão importante, que é o início de mandato também, onde sim. Muitas coisas têm de novidade, às vezes os vereadores não sabem exatamente como agir, né? E como funciona isso e de que maneira que as pessoas podem ter acesso, então, à assessoria jurídica da UVESC? Sim. Então, obrigado, Aline, também fazer meu cumprimento aqui, né, e agradecer, destacar a importância desse projeto, né, desse movimento. Acho que esse compartilhamento de conhecimento, enquanto maior o número de plataformas e a forma que a gente possa fazer isso sempre vai engrandecer bastante o trabalho que a UVESC já faz, a ACAMOSC já faz e todas as entidades para dar esse suporte para o Poder Legislativo, né. Bom, o que a gente pode falar desse trabalho? A gente precisa pensar primeiro no que acontece lá dentro da Câmara, né? Qual é a dificuldade que a assessoria das câmaras de vereadores, a assessoria jurídica tem para atender, né, a mesa diretora da Câmara ou a própria Câmara, né? É comum que a maioria das câmaras, principalmente as menores, tenha só um assessor jurídico, às vezes até dois, mas que é responsável por todo o trabalho que é necessário tanto para a gestão interna da Câmara, né, Cassiano, porque o assessor ele também tem que cuidar junto com o presidente lá de contratação de pessoal, de licitação da Câmara, de às vezes uma reforma que você precisa fazer, né? Então isso é da atividade de gestão pública, né, da Câmara de Vereadores, que é um poder, né, é um poder legislativo dentro do município. E ao mesmo tempo tem que fazer uma análise dos projetos de lei. Então, quando tanto os vereadores propõem um projeto, quanto venha um projeto do prefeito, ainda é necessário fazer esse controle de legalidade, de constitucionalidade desse projeto. Então, o primeiro grande desafio que a gente tem que entender é esse desafio da amplitude da responsabilidade. A gente tem toda essa responsabilidade para o assessor jurídico a contemplar. E a gente sabe que isso não é uma matéria comum, assim, porque a gente que estuda direito e às vezes abre um escritório e é o mais comum que venha, né, um advogado externo lá local, né, e atenda a Câmara de Vereadores, a gente não faz análise de projeto de lei no escritório de advocacia, né? A gente faz advocacia trabalhista, penal, civil, divórcio. A gente não analisa a constitucionalidade do projeto de lei.
Então, é muito difícil você encontrar uma formação apropriada para isso, onde é que, principalmente quem vem novo, né, ou mesmo passa num concurso lá de servidor efetivo e não tem onde, né, buscar um suporte. E é para isso que serve a UVESC, para isso que serve a Camosc e as entidades. É porque a gente tem esse acervo de conhecimento, por ser uma entidade voltada especificamente para isso, trabalhar especificamente com essas matérias em ambos os lados, tanto com a licitação da Câmara quanto a análise de projeto de lei, né? E pode dar essa formação e esse suporte, porque é justamente essas as duas frentes de trabalho que a gente procura atuar. Então, existe o pedido lá, né? A UVESC, por exemplo, tem um sistema em que o assessor jurídico, o vereador, pode pedir um parecer, né? Tanto para o projeto de lei, quanto para a licitação, quanto para a contratação de pessoal, dar o triênio para o servidor da Câmara, não dá todas essas questões, né? Quanto os eventos mesmo. Então, a gente sempre busca incorporar elementos, temas, né, que são necessários à assessoria jurídica, como licitação, como também contratação de pessoal, né, e outros temas, assim como também a gente já fez, por exemplo, um evento específico para assessores jurídicos, o Encontro Estadual dos Assessores Jurídicos, que vai ter outro planejado, existe outro planejado agora para maio. Aí sim, que a gente consegue concentrar, trazer só os assessores jurídicos e daí tratar de temas mais específicos, que às vezes num evento mais amplo, né, tem vereador, secretário, contador, a gente trabalha né, de uma maneira mais ampla, né? Mas aí num evento específico a gente consegue trabalhar as coisas que a gente, entre advogados, assim, a gente fala a mesma língua e se entende. Então acho que esse é o grande apanhado geral, assim, do quais são os desafios e o que a gente pode fazer e tem buscado fazer para auxiliar as assessorias jurídicas das câmaras de vereadores. Eu sou servidora de Câmara de Vereadores, sou contadora. Eu brinco que eu sou um acidente na contabilidade, né? Hoje eu super me encontrei assim, mas eu gosto mesmo da comunicação. E eu tenho percebido que as pessoas dizem que o servidor advogado, por exemplo, da Câmara de Vereadores, ele não tem a mesma importância do que o servidor lá, advogado do executivo, né? Sempre tem aquela coisa dos executivos e dos legislativos. O vereador Cassiano Sartori talvez entenda melhor essa diferença, que é o que a gente percebe. Mas na prática do dia a dia, o que eu percebo é que muitas vezes o executivo organiza o projeto e tudo mais, encaminha para ser apreciado pela Câmara de Vereadores. Mas quem tem a responsabilidade máxima ali, que vai dar o parecer e vai dizer sim, esse projeto ele é legal ou não, é o assessor jurídico da Câmara de Vereadores. Sim. Então, por exemplo, só para elucidar aqui um exemplo. Lá no nosso município, nós tínhamos uma situação em que o assessor lá do executivo tinha um salário específico, né? Uma verba. E no legislativo menos, porque se entendia que era menos importante, né? E uma das coisas que nós fizemos era pedir essa equiparação, porque eu entendo que na Câmara de Vereadores é muito mais... É ali mesmo que a responsabilidade acontece. É o nome dele que está ali, né? Ok, o projeto pode vir de qualquer forma. Sim. Não estou dizendo que eles venham sempre ilegais ou errados, mas o nome mesmo quem vai dar é ali na ponta. Pensando nisso, vereador Cassiano, eu tenho uma pergunta para te fazer nesse sentido. Na prática do dia a dia, assim, como tu vê a importância do assessor jurídico dentro da Câmara de Vereadores e o que tu já teve de experiências com a UVESC em relação a essa assessoria? Justamente como o nosso procurador falou, Vinícius, né, Aline, a grande importância das associações é justamente pela questão de assessorias e dar esse suporte aos vereadores. Aqui eu vou dar alguns exemplos, que como foi mencionado pelo nosso doutor. Hoje, para vocês terem uma ideia, dentro da ACAMOSC, que hoje nós temos 34 câmaras filiadas, 68% dos vereadores dessa atual legislatura renovaram. E, consequentemente, com essa renovação, vem junto também a mudança dos servidores. O presidente que é novo vai trazer o seu também, a pessoa de sua confiança que também é novo e na política, às vezes não tem aquele conhecimento da área técnica ou da parte política, como se diz. Então, por isso que aqui eu menciono a grande importância tanto da Camosc, que eu estou como presidente, mas principalmente da UVESC, como o Vinícius falou e vem trazendo esse tema e também essa assessoria às nossas câmaras, é justamente do que você me perguntou.
Para vocês terem também mais um dado, dentro da Camosc, no ano passado, a nossa assessoria jurídica, ela fez 1.400 atendimentos às câmaras, né? Que isso são pareceres, né? Que são algo assim que os vereadores, servidores, enfim, têm as dúvidas, né? Porque como você disse, o executivo manda à Câmara, né? Mas quem dá o aval principal, dá o suporte ao presidente, dá o suporte ao vereador é o jurídico. Não, tá legal, esse projeto precisa de alteração, tá faltando isso ou aquilo. Então, por isso eu destaco muito essa importância da assessoria jurídica, né? Mas principalmente a assessoria que parte da associação. Que a associação, ela é o suporte que as câmaras têm. Que não é somente jurídico, é contábil, é licitação, é a parte política em si, né? Por isso que eu friso muito dessa importância e o trabalho, principalmente que a UVESC vem fazendo e o que a nossa presidente Marcilei destaca em todas as suas falas, né? Hoje a UVESC, ela é referência. Referência por quê? Porque hoje, quando se tem essa dúvida do presidente, do vereador e do seu assessor, a UVESC é o suporte. Né, que nós temos hoje o nosso profissional, que é o Vinícius, um ótimo profissional que tem o seu entendimento claro na parte política, né, e de como que é o trâmite que funciona. Então, por isso que esse suporte é muito importante e hoje a UVESC, ela é referência no nosso estado. Agradeço muito por vocês estarem aqui conosco. E para a gente encerrar esse primeiro episódio, que foi... Adorei estar com vocês, conversando um pouco mais sobre as assessorias jurídicas, porque eu vejo isso acontecendo todos os dias lá na Câmara, né? O quanto é importante que tenhamos segurança nas nossas ações. Até nós, como serviço técnico, por exemplo, enquanto contadora, tem muitas coisas que, para que eu possa dar o meu parecer, eu também preciso de um parecer da assessoria jurídica, essa conversa, esse diálogo, para que, de fato, quando o vereador vai avaliar aquele projeto, ele também tenha essa segurança. Então, como você falou, novos servidores que estão chegando, muitos, às vezes, vêm em cargo de comissão, indicados, e que também não são da área. Então, eu vejo como fundamental, assim, essa participação da UVESC e da Camosc. E aproveitando essa oportunidade, quero também mencionar a importância da Camosc lá na nossa região, lá do Oeste Catarinense, mas não só lá, né? Eu acredito que várias câmaras possam também se associar à Camosc se desejarem, é isso? Isso mesmo, na verdade, hoje dentro do nosso estado, na UVESC, nós temos 5 associações ativas. Hoje a Camosc, ela é a referência, né? Até porque nós temos hoje a referência do próprio Tribunal de Contas, que eles fizeram um evento específico para a Camosc, né, como que é o trabalho, enfim, essa assessoria que estão fazendo para o executivo, mas como a Camosc é a referência, eles disponibilizaram a sua equipe técnica para fazer na Camosc, né? Claro, hoje nós temos também que avaliar, nós estamos com 34, meu objetivo como à frente da presidência é chegar a 40 câmaras, nós temos vários pedidos, solicitações, né? Então a gente avalia porque, assim como a UVESC, ou as outras associações, a gente também tem que avaliar, porque hoje nós estamos referência pelo suporte que a gente consegue oferecer com as nossas câmaras associadas. Quando você aumenta, você também tem que avaliar, porque você também precisa dar o suporte para conseguir atender, né? Mas sim, claro, estamos abertos, né? Hoje, como eu falei, a Camosc é a referência. Até em primeira mão, eu gostaria de dizer a vocês que nós precisamos fazer uma reforma de ampliação na nossa sede, no nosso plenário, nossa sede administrativa, né? O que as câmaras contribuem, nós oferecemos tudo em serviço a eles, então não sobra muito a margem. Sim. Então a gente precisa fazer ampliação, até pela questão de legalidade, legislação, que é banheiros, acessibilidade. Então nós conseguimos, junto com a bancada do Oeste, que o Mauro de Nadal, o deputado, estava com ele a recém, né, que ele é o coordenador agora. Então nós deixamos o projeto de ampliação, que vai custar em torno de R$600 mil, né? Ele já deu o posicionamento que vai levar para a bancada. Se a bancada do Oeste não abraçar o projeto, ele vai disponibilizar o recurso e já confirmou. Porque é o atendimento, o que é a visão dele, né? E por isso que eu gosto de citar aqui, como a gente mencionou, a Camosc, ela
é o suporte para os vereadores do nosso ESC que nós representamos. E é justamente o que a gente vem debatendo. É para fortalecer o poder legislativo nas suas demais áreas, tanto jurídica, contábil, licitação e essa parte política, que é o debate com os nossos representantes. Então, digo de antemão, né, que a nossa associação lá está bem representada, mas, volto a frisar, isso tudo é um trabalho em conjunto com a UVESC, que é a nossa representante maior. Eu costumo dizer também que é muito importante que quanto mais força tenhamos de união mesmo. Então, lá a Camosc, tem várias outras associações pelo Estado também. É importante que se a gente quiser mesmo fortalecer os legislativos, que a gente se una das mais diversas formas, em especial pela UVESC. E nós vimos essa transformação que nós tivemos nos últimos anos, assim, de importância. Hoje se fala em UVESC e se fala, ok, a Federação das Câmaras de Vereadores do Estado de Santa Catarina é, sim, uma entidade que tem uma representação importante. E isso muito se deve ao trabalho de cada um de vocês, você, inclusive, dentro da assessoria jurídica da UVESC. Agradecemos muito por isso também. Como o presidente do Tribunal de Contas ontem no evento dos presidentes de câmaras falou uma frase que resume exatamente isso, que é: quem não se reúne se desune. Maravilha. E o objetivo das entidades é esse, né? Enquanto mais a gente estiver unido, porque as câmaras têm necessidades em comum, né, vereador? Tem coisas que sozinhas, às vezes, elas não vão ter a força suficiente para conseguir pleitear isso, né? Quem é a Câmara sozinha frente ao governo do Estado ou frente ao governo federal? Mas é muito diferente você ter todas as câmaras unidas falando, né, uma mesma linguagem, com o mesmo objetivo. Então, acho que esse é o grande mérito E Santa Catarina tem uma tradição de união, né? Santa Catarina é um estado de cooperativa, Santa Catarina é um estado de associações, então a gente sabe se juntar para defender um objetivo em comum, né? E esse é o grande mérito e isso que a gente quer para o UVESC. Maravilha. E que a gente tem visto acontecer. Como que a gente faz para se associar? Se eu sou lá de uma câmara da minha região, como que eu faço para então participar ativamente da UVESC e da Camosc? As entidades representativas, assim, né, como por exemplo, associações de municípios, associações de câmaras, elas têm uma lei federal específica que regulamenta, porque é uma entidade meio híbrida, né, é uma entidade de natureza jurídica privada, mas de interesse público, né, e que recebe subvenção pública, mas tem essa regulamentação. Então, o que é necessário? Que a Câmara aprove ou uma lei municipal ou uma resolução da Câmara, ambas aprovadas em plenário, para decidir se filiar, né? Então, com essa decisão de filiação, é o único documento necessário para fazer essa manifestação e, claro, encaminhar, né, para a UVESC, para a Camosc, para o CAV, né, para a sua associação regional, para a estadual, que é a UVESC. E a partir disso, aí conseguir acessar, né, essa estrutura, esses benefícios, as assessorias e também vir aos encontros com desconto, né, e tudo isso mais. Mas é a única possibilidade. Mas qualquer dúvida que tiver na Câmara, eles podem procurar o VESC, podem me procurar, ou a Secretaria, que a gente tem modelo dessa resolução, tudo pode dar instrução, então tudo vai ser fornecido. Maravilha, muito obrigada pela tua participação, doutor. Obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço, Aline, é uma grande satisfação fazer parte desse projeto maravilhoso que eu tenho certeza que vai ser referência no nosso estado, como está sendo a UVESC também. Muito obrigada, vereador Cassiano. E assim, concluímos este primeiro episódio desse podcast. Em breve estaremos aqui com mais informações para você.